Suriya Shilomba, segunda oradora do dia, nascida em 20 de julho, tem 17 anos de idade, reside no Lubango, cursa Ciências Econômicas e Jurídicas, representa o complexo escolar Aula Vacier. Nos tempos livres, gosta de ler romance, poesia e assistir a novelas. Bom dia, prezada mesa dos jurados. Bom dia, prezada plateia. Chamo-me Suridia Shindombe e falarei sobre... peço perdão. Chamo-me Suridia Shindombe, sou estudante do Complexo Escolar Paula Fracinete. Para a minha apresentação de hoje, eu trouxe uma dinâmica muito diferente. Entregarei cartões a algumas pessoas e, na minha ordem, cada um vai abrir. Sim, começaremos com o senhor do meu lado direito. Pode abrir o cartão, por favor? Pode ler em voz alta o que está escrito e mostrar para o público? Saúde. É possível vivermos sem saúde? Por favor, a mamãe pode abrir o cartão? Pode ler? Pode mostrar? Sim. Será que alguém seria capaz de viver sem liberdade? Sem liberdade. Com esta breve apresentação, alguém poderia me dizer ou alguém consegue ter uma noção do que iremos abordar agora? Ninguém? Saúde, liberdade, nenhuma ideia do que iremos falar? Diga. Mais uma opinião? Ninguém? Paz? Sim. Agradeço as opiniões e as tentativas, mas infelizmente ninguém acertou. Eu irei falar sobre a natureza dos direitos humanos, mas numa vertente acadêmica. Falar sobre a natureza de algo é o mesmo que se referir conceptualmente ao que determinada coisa é, a sua essência, e isso não é diferente quando a tentativa é voltada à natureza dos direitos humanos, um dos conceitos mais referenciados da era contemporânea, especialmente com o seu início com a mais influente revolução social dos nossos tempos, a Revolução Francesa. A natureza dos direitos humanos é um dos conceitos mais profundos da filosofia e do direito, pois define quem somos e o que merecemos pelo simples fato de existirmos. De uma forma geral, eles são entendidos como um conjunto de faculdades e proteções inerentes a todos os seres humanos sem distinção. Por causa da interdisciplinariedade, o conteúdo sobre este assunto aparece em manuais de educação moral e cívica e de direito, o que faz com que alguns estudantes, e não só, não tenham a oportunidade de refletir, então, qual destas áreas é a que de facto detém o seu estudo, fazendo com que alguns pensem que eles são de natureza jurídica. Porém, mesmo que seja um assunto comum entre juristas, eles são de natureza filosófica, a sua natureza acadêmica é a filosofia, mais especificamente a ética, estando em outras áreas apenas pelo empréstimo que a interdisciplinariedade pode explicar ou justificar. Para melhor análise do nosso tema e para melhor compreensão da sua essência, analisaremos agora as suas características fundamentais, que são 4. Primeiro, a universalidade. A universalidade diz que os direitos humanos aplicam-se a todos os seres humanos, em todos os lugares, independentemente do gênero, raça, nacionalidade ou religião, nomeadamente o direito à vida, o direito à saúde e o direito à igualdade perante a lei. Segunda característica, a inalienabilidade, que diz que ninguém, em momento algum, pode renunciar os seus direitos, nem o Estado pode retirá-los permanentemente. Terceira característica, a indivisibilidade. Os direitos civis,
políticos, econômicos e sociais estão interconectados. A falta de um prejudica o usufruto do outro. Como, por exemplo, a falta do direito à saúde prejudica o usufruto do direito ao trabalho, pois a incapacidade mental e física impede a subsistência e o desenvolvimento profissional. Quarta e última característica, a superioridade normativa, que diz que os direitos humanos estão acima de todas as normas concretas de qualquer Estado. Enquanto que a ética fornece o fundamento moral e a justificativa para a existência desses direitos, os direitos humanos traduzem esses valores abstratos em normas jurídicas concretas. Pense nela como a raiz, o porquê, e neles como o fruto, o que e o como. O conceito, o ponto de encontro entre esses conceitos, o ponto de encontro entre eles é o conceito de dignidade. A dignidade é o valor intrínseco e absoluto de cada ser humano pelo simples fato de existir. Do ponto de vista ético, cada ser humano possui um valor intrínseco que não pode ser negociado. Além disso, Immanuel Kant argumentava que o ser humano deve ser um fim em si mesmo e não um meio para atingir um determinado objetivo. Esta é a base ética que impede, por exemplo, que a tortura seja justificada, mesmo que ajude a maioria. Além disso, a ética pressupõe que existem fronteiras que ultrapassam as tradições culturais, como o direito à vida e o direito à integridade física. No entanto, é importante distinguir que nem tudo que é ético é lei, e que nem tudo que é ético está na lei, e nem tudo que é lei foi sempre ético. Ela serve como um tribunal crítico. Se uma lei viola a integridade humana, como as leis de segregação racial no passado, ela é considerada eticamente ilegítima, mesmo que seja juridicamente válida naquele momento. Refletiremos agora. É eticamente correto e aceitável monitorar cidadãos, mesmo que seja monitorar cidadãos quebrando a sua privacidade para lutar para a segurança da coletividade na luta contra o terrorismo? Um Estado pode alegar que as suas tradições culturais estão acima da ética? Essas tradições que ferem os direitos das mulheres, ferindo a sua integridade física, não obedecendo à dignidade, não preservando a vida. Em suma, com base em que seria sustentável pensar que seja academicamente um assunto da ética? Em primeiro lugar, a questão fundamental do estabelecimento desses direitos é essencialmente a justiça. Não a justiça que é concretizada pelos ordenamentos jurídicos, mas uma justiça que deve ser concretizada em nome não apenas da lei, mas da dignidade e do respeito. Os direitos humanos não devem ser papéis guardados no armário, nem um busto de bronze no altar. Eles são o instante em que o medo deixa de governar. É a natureza que não se aliena, é o valor que nasce com o primeiro chorar. Se a dor do homem nos causa pena, é nossa própria humanidade a pulsar. Do cais de Castro Alves ao Yes We Can, da cela de Mandela ao brilho da manhã, os direitos humanos são como os fios do novo afá de ser de uma terra que seja enfim irmã. Pois enquanto houver um elo partido, uma criança com fome e um povo esquecido, o poema da história não terá sentido e o nosso destino será como um grito contido. Que a lei seja o mapa, que a ética seja o norte, que o amor ao próximo seja sempre mais forte, pois ser humano é ter o direito à sorte de viver com dignidade até o dia da morte. Obrigada. O tema da Surídia é a natureza dos direitos humanos. Eu começaria
Sim, para dar sentido às dinâmicas, também tocar nelas. Surya fez entrega de 2 papéis, um sobre a saúde, outro sobre a liberdade. Depois questionou se é possível viver sem saúde. E é possível viver sem saúde? Ou Não. não é possível? Não, Não é? não. Então para que existem os hospitais? Para velar pela saúde dos cidadãos, para o seu cuidado. O hospital serve para tratar ou de Não é alguma forma possível para viver prevenir? sem saúde. Não é Não? possível viver sem saúde física. Não é possível viver sem saúde mental. Não é possível viver sem saúde. O hospital existe para salvaguardar esse direito, que é o direito à saúde, para que todo mundo esteja bem. Quem é o doente? Em que sentido? Quem é o doente? Quem é que padece de alguma coisa? De certo modo, todos. Não, mas o doente que está no hospital, que está a ser tratado, Sim. ele carece de quê? Isso depende muito do estado em que ele se encontra. Ele carece de saúde. Carece de? Um momento. O conceito saúde é um conceito muito abrangente. Ter saúde é o bem-estar total, o bem-estar físico, bem-estar emocional. De certo modo, algumas pessoas levam para uma vertente o bem-estar financeiro. Isso é que significa saúde. Se alguém está a carecer de uma dessas áreas, que seja no físico, no mental e em outras áreas que abrangem o conceito de saúde, esse está a carecer de saúde, não está saudável. É por isso que eu perguntei se é possível viver com saúde. Não é. Mas está a Viver sem viver. saúde. O Estou a que- viver, eu estou saudável, tenho Não, saúde. o que está a carecer desses aspectos. Tá. Apesar de não ter. A carência não é total. Quando eu fiz a pergunta é na vertente da falta total de saúde. Quando se diz carência é porque há ainda aí alguma coisa, ou ele só tem uma debilidade em uma certa área, esse suposto paciente. Eu não sei se ouvi mal no momento em que dirigiu a pergunta, Uhum. mas eu não consegui ouvir a expressão carência. A pergunta da Surídia foi: é possível viver sem saúde? A minha pergunta não foi numa vertente parcial. Se fosse parcial, eu usaria a carência, porque a carência, de certo modo, pode ser suprida. E ser carente é porque tem ainda alguma coisa. A minha pergunta foi numa vertente total, sem saúde de forma completa. Tá bom, e sem liberdade? A liberdade, não é possível viver sem liberdade de uma forma permanente. Não é possível viver sem liberdade de uma forma permanente. Posso dar o exemplo dos presos. Uma liberdade permanente significa nascer já preso. A falta da liberdade é nascer já preso. É nunca ter a liberdade de se exprimir, de sair, de caminhar, de pensar, de analisar. Quando alguém já nasce preso, se está privado da liberdade. E ele vive assim para toda a sua vida. Foi nesse sentido que foi dirigida a minha pergunta. Mas a falta de liberdade, ela pode ser sim, pode se verificar sim casos como casos de prisão da liberdade, mas não é uma liberdade permanente, porque em certo momento da sua vida ele foi livre. Também vivem. Sim, vivem. Tá bom. Qual é a natureza dos direitos humanos? A ética. É a natureza e a filosofia, mais especificamente a ética. Por quê? Porque a ética é o tribunal crítico. A sua natureza é a filosofia em duas correntes, o justnaturalismo e o positivismo. O justnaturalismo diz que os direitos humanos são de natureza divina e racional. Eles nascem, eles estão conosco desde o momento que nascemos e existimos. O positivismo diz que os direitos humanos são de natureza normativa. Essa é a vertente filosófica. Mas a área da filosofia que analisa corretamente, que faz o estudo do que é certo e do que é errado, é a ética. Por isso é que a filosofia, mais especificamente, a ética. Então quer dizer que há duas correntes nessa discussão entre a natureza dos direitos humanos. Essas são as duas correntes fundamentais
que sustentam que os direitos humanos têm como natureza acadêmica a filosofia, mais especificamente a ética. Por isso é que eu trouxe as características fundamentais que também ajudam a ter melhor noção sobre essa essência ou natureza. Sim, fala do justnaturalismo e do positivismo. Sim. O positivismo está mais para uma corrente acadêmica jurídica, o justnaturalismo Sim. mais filosófico. Sim. Então a Surídia se inclina mais para a natureza filosófica por conta da aderência que fez ao justnaturalismo, não ao positivismo. Não, eu sou imparcial. Não estou nem mais para uma, nem mais para outra. Se eu fizesse isso, estaria errada. Eu me apoiei nas duas, a junção delas as duas. O conceito de uma e o conceito de outra é que dá certeza de que a filosofia, de que os direitos humanos são de natureza filosófica, mais especificamente a ética. É imparcial, se apoiou nas duas. Sim, sou imparcial porque acho que o termo correto não é imparcialidade, desculpa. Não tenho uma vertente, não estou inclinada para nenhuma nem outra. Eu me apoiei nas duas para justificar a essência dos direitos humanos. Então, a Surídia chega à conclusão de que a natureza dos direitos humanos é filosófica porque se apoiou nas duas. Não tem um autor específico que diz que a natureza Não só dos porque me direitos apoiei nas duas, Sim. por causa das características também que elas apresentam, por causa dos argumentos de Immanuel Kant, que disse que o homem não deve ser um fim em si mesmo, mas o homem deve ser um fim em si mesmo e não um meio para atingir um determinado objetivo. Sim, mas a par de Kant, quem mais dá sustentabilidade à opinião da Surídia de que os direitos humanos é de natureza filosófica? De natureza filosófica ou ética? Sim. Ninguém. Só me apoiei mesmo a Immanuel Kant. Então Kant é o único Immanuel autor. Kant, sim. Está dentro do justnaturalismo ou positivismo? Diga. Surídia disse que se apoiou nas duas correntes. Sim, Naturalismo. as duas correntes servem para justificar a sua essência, servem para justificar que a filosofia Não, os direitos humanos, os direitos humanos são de natureza filosófica, sim, obrigada. A Surídia se apoiou simplesmente em Kant. Sim, eu me apoiei simplesmente em Kant. Então como se explica a Surídia ter se apoiado simplesmente em Kant, mas também se apoiou nas duas perspectivas? Sim. Uma vez que acredito que tem autores diferentes, por exemplo, Kelsen é tratado como o pai do positivismo, mas a Surídia se apoiou simplesmente em Kant e concluiu que os direitos humanos é de natureza filosófica. Sim. Para sustentar a minha abordagem, eu não quis me basear simplesmente em um, porque seria limitação. Só um não poderia de forma concreta responder, ou não poderia de forma concreta sustentar a minha argumentação. O que é que eu fiz? Eu retirei um pouco de cada um. Retirei um pouco do pensamento de Immanuel Kant, retirei um pouco do positivismo e um pouco do justnaturalismo. Eles separados não formam a base das minhas argumentações, mas um pouco de cada um deles juntos é que formam a base dela. Sim, Kant é autor. Positivismo e justnaturalismo são correntes. Em algum momento Kant tem que se posicionar um desses lados. Mas a Surídia se apoiou nas duas correntes. Só falar de Kant. Como é possível se apoiar nas duas correntes e só falar de Kant? É possível... De repetir a pergunta, não processei. Positivismo e justnaturalismo são correntes. Sim. Kant é autor. É autor, e em algum momento tem que se posicionar dentro dessas duas correntes. Então como é possível se apoiar nas duas correntes se a Surídia só fala de Kant? Eu só falo de Immanuel Kant porque nos estudos feitos por mim foi o único que eu achei que poderia sustentar a minha argumentação. Primeiro. Segundo, eu não poderia trazer uma coisa para a minha argumentação que eu não concorde, que eu não ache certo, e uma coisa que eu, Surídia, não teria capacidade para sustentar. Então,
por esse mesmo motivo é que eu simplesmente me apoiei a Kant e na sua frase, ou no que ele disse, que eu acho correto. A minha apresentação é baseada nos estudos feitos por ele e no meu ponto de vista, no que eu acho correto. Kant é justnaturalista ou positivista? O Kant é justnaturalista. Então quer dizer que se apoiou no Kant para refletir o justnaturalismo. De certo modo, sim. Sim, então, mas a Surya fez um estudo Geral. geral, entre justnaturalismo e positivismo. Sim. Então eu quero saber quem são esses outros autores do positivismo que a Surya se apoiou, uma vez que Kant se posiciona como justnaturalista. Infelizmente nenhum. Então, como é possível a Surya ter uma visão do ponto de vista sustentada por essas duas correntes, se a Surya só leu Kant? Eu tenho uma visão porque eu analisei de uma forma geral o positivismo. Quando se faz uma pesquisa sobre determinada coisa, antes de aparecer os autores, aparece uma forma geral. Depois aparece especificamente o que cada um diz. Quem é que lhe deu essa forma geral? Meus estudos, as minhas pesquisas. Sim, nessas pesquisas. Sim. Onde é que tirou essa forma geral do positivismo? Para falar minhas fontes de investigação? Literalmente isso. Foi na Google, no chat, no Gemini e outras inteligências artificiais. Ainda assim dão autores? Não, infelizmente não tenho nenhum autor do positivismo. Então, quer dizer que com base em um único autor, a Surya concluiu que a base dos direitos humanos é justnaturalista, mesmo tendo estudado as duas correntes. Sim, em parte sim, com base em um único autor cheguei a essa conclusão. Mas há que ter em conta as características dos direitos humanos. As suas características, de certo modo, me levam a crer que os direitos humanos são de natureza filosófica. Está bem. Depois a Surya disse, com base, acho que fez ali uma indagação no meio da apresentação, com base em o que o Estado sustenta a violação dos direitos humanos de privacidade para se proteger do terrorismo. Falou isso, não? Não. Não foi nesse sentido. Não foi. Sim, foi em que sentido? Não foram essas palavras. Pode... Eu perguntei, é eticamente correto o Estado monitorar cidadãos, Sim, quebrando a sua privacidade para a segurança da coletividade na luta contra o terrorismo? Foi essa a pergunta. sim, quero saber a resposta. Parece que no meio da apresentação... Não é eticamente correto. A ética funciona como um tribunal crítico. É uma análise do que é certo e do que é errado. E não é certo monitorar cidadãos quebrando a privacidade para a luta contra o terrorismo, mesmo que seja um benefício para a coletividade, de certo modo acaba por ferir, acaba por ir contra a integridade, de certo modo, integridade humana, porque é uma invasão de privacidade. Então, na Estar a visão da monitorar Surya, as pessoas é uma invasão de privacidade. como é que seria o que o Estado feita? deveria fazer é Sim. criar outras medidas para combater isso, não Quais? quebrando... Sim, para falar. Sim, quais medidas? Falar. Sim. O que o Estado deveria fazer é criar outras medidas, não monitorando e quebrando a privacidade desses cidadãos. O que o Estado deveria fazer, em primeiro lugar, é sensibilizar a população sobre o terrorismo. Segundo, criar palestras de campanha sobre isso. Preparar nessas palestras de campanha, é preparar psicologicamente as pessoas para o terrorismo ou para outras atitudes que eles poderão ter a posterior, como maior controle, não quebrando a privacidade, mas o maior controle das suas movimentações, por exemplo, do local de trabalho, das suas contas, do local de trabalho, esse controle de quantas pessoas têm em casa, é nesse sentido, não no sentido de invadir. Quebrar a privacidade é invadir alguém. Surya, qual é a função do Estado? Ou, diga-me só 3 funções do Estado. Em que vertente? Posso falar numa vertente econômica? Ou vou falar numa vertente social? Pode pegar uma econômica, uma outra. Uma outra. Yeah.
Que não sejam as três no mesmo âmbito. no mesmo âmbito. Sim. Numa vertente econômica, de acordo com o nosso país, de acordo com o sistema político do nosso país, que é o capitalismo, o Estado serve como fiscal. O Estado não intervém na economia, ele simplesmente fiscaliza as atividades econômicas. Numa vertente social, o Estado serve para garantir a segurança, Acho que não pode não dizer a terceira. Para garantir a segurança. sim, para garantir a segurança. Sim. Epa, pelo menos até agora, Uhum. a medida que o Estado tem usado para garantir a segurança, essa é que a Surídia reprova, Sim. de não invadir a privacidade dos cidadãos e tudo mais. Uhum. Acha que as palestras, a sensibilização do Estado aos cidadãos seria mais eficaz em relação a essa medida que o Estado já tem aplicado? Se sentiria segura caso o meio que o Estado tivesse para Sim. garantir a segurança dos cidadãos fossem as palestras? Primeiro, não só eu, como as outras pessoas que seriam monitoradas, de certo modo se sentiriam invadidas e eu acho que não se sentiriam seguras. Segundo, a princípio o Estado pode tomar sim Não se sentiriam seguras? Não percebi. Não, Por quê? Não se sentiriam seguras no sentido de serem monitoradas ou no sentido de o Estado tiver a usar as palestras para sensibilizar as pessoas e não... no sentido de ser monitorada, mas no sentido da sensibilização, a sensibilização das palestras, a sensibilização e as palestras devem estar presentes no primeiro momento. Se essa sensibilização e essas palestras não forem eficazes, aí sim o Estado pode tomar medidas mais radicais. Foi o que eu disse na minha abordagem. Nem tudo que é ético está na lei e nem tudo que é lei é sempre ético. Eticamente, essa atitude de monitorar as pessoas não é correta, mas no sentido da lei e numa vertente jurídica, ela pode ser válida. Não estamos a falar no sentido da lei. Eu perguntei na visão da Surídia. Se sentiria mais segura se o único meio ou se o meio que o Estado tivesse para proteger os cidadãos é as palestras de sensibilização ou do jeito que o Estado já tem feito? Me sentiria mais segura com as palestras de sensibilização. Já foi a quantas palestras? Acho que... não tenho o número exato, mas acho que 3 ou 4. Mas essas palestras não foram sobre sensibilização do terrorismo relacionado a esse tema. Foram sobre diversos outros temas, como temas religiosos, temas sociais, sim. Reclama do lixo na rua. Reclama do lixo na rua. As pessoas que deitam lixo na rua. Sim. Essas pessoas nunca foram sensibilizadas? Já. E por que ainda deitam? Porque cada um é dotado do livre-arbítrio. Cada um é que sabe se... Cada um é dotado do livre-arbítrio, cada um é capaz de decidir por si. Ele foi sensibilizado, agora cabe a ele decidir se vai acatar o que foi dito, se vai fazer o correto ou se vai continuar no erro. Então a Surídia acha que para nos protegermos do terrorismo, cada um tem que decidir se é terrorista ou não. Não. É isso que falou. Não foi isso. Eu acho que está a haver uma má compreensão das minhas palavras. Não foi isso. Qual é o fim das palestras? É para sensibilizar. Sim. Para depois as pessoas decidirem se vão fazer ou não. Não. Oh. O Estado monitora as pessoas para não, melhor segurança. Sim. Esqueça ainda o monitoramento. Vou falar o fim das palestras. Sim, é mesmo para sensibilizar. Isso. Sim, vou chegar a esse ponto. Depois de sensibilizar, as pessoas vão decidir, com base no livre-arbítrio que falou... Elas não vão decidir se serão terroristas ou não. Elas vão tomar consciência do que está a se passar no país. Elas vão tomar consciência do que está a acontecer, do terrorismo. E é uma forma de preparar psicologicamente essas pessoas para o que posteriormente pode acontecer. Porque uma atitude terrorista pode prejudicar diversas pessoas e afeta também de forma direta o intelecto das pessoas desta mesma sociedade. Então, as palestras de sensibilização é nesse sentido, no sentido de avisar, conscientizar as pessoas, de estarem preparadas para as possíveis coisas que poderão acontecer por causa do que está a se evidenciar na localidade, que é o terrorismo. A Surídia acha que os terroristas não têm a noção de que as suas ações prejudicam outras pessoas?
Eles têm essa noção. Mas Mesmo- o mais engraçado mesmo é que sem palestras. mesmo sem palestras. Mas o mais engraçado é que existem pessoas que ficam felizes em ver os outros a sofrer. Ficam felizes em ver o sofrimento dos outros, ficam felizes com a destruição. E muitos desses casos são mesmo esses terroristas. Então, concluindo, para proteger os cidadãos, vamos dar palestras, vamos sensibilizar. Sim, vamos sensibilizar. Tá bom. Nos debates não é sobre estar certo ou errado, é sobre o nosso posicionamento. Atenção, ok? Fica aqui esta recomendação. Sou bem, trouxe uma dinâmica, mas já dissemos, quando vamos fazer uma dinâmica, uma anedota, dinâmica podem ser em forma de anedota, vídeo, música, exemplos, enfim, não precisamos anunciar, ok? Do ponto de vista de arte, falar em público, não precisa anunciar a dinâmica, porque também serve para surpreender e despertar a atenção do público. Tal como disse, trouxe uma dinâmica muito diferente. Quem te garante que a dinâmica é diferente, por exemplo? É como se alguém tivesse a dizer, antes de começar tenho aqui uma música, antes de começar vamos vir o vosso... Não, era simplesmente dizer, olá, muito bom dia a todos, eu sou... vamos aqui começar, mas antes a vossa atenção, ok? Antes, ao invés de você dizer, trouxe uma dinâmica. Antes de começarmos, vamos aqui para um exercício, por exemplo. Ao invés, é que quando você utiliza a expressão, a palavra dinâmica, por mais que a dinâmica seja boa, como você já anunciou, ela deixa de ter aquele, permita-me a expressão, aquele cuio, aquele suspense que se impõe, porque a dinâmica é mesmo para isso. Oh, papéis? Mas vai falar de quê? Então, Sr. Surídio Antônio, temos aqui alguns papéis, ao invés de trouxe aqui uma dinâmica, porque a distribuição dos papéis, as pessoas, quem percebe comunicação, já vai saber que aquilo é uma dinâmica. Não precisa dizer que tenho uma dinâmica. Agora, quando vamos criar a dinâmica, é preciso encaixou bem, ok? O tema da abordagem com a dinâmica recebeu e encaixou bem, mas faço aqui uma correção, não é erro, é deslize. Agradeço as tentativas, né? Disse nesses termos, na construção frásica que fez. Agradeço as tentativas, mas infelizmente ninguém acertou. Agradeço as tentativas, mas infelizmente ninguém acertou. Bom, agradeço as tentativas, mas vamos ver se foi dessa, né? Quer dizer, você não precisa combater assim, isso é uma faca, quer dizer, então é perigoso. Epá, você coloca umas perguntas, vocês estão errados, não é isso, quer dizer, não se pode, assim porque a primeira missão do público, nos primeiros momentos, na introdução, na forma como vai começar, a missão é atrair empatia, atrair simpatia. Você vai dizer assim, não, mas eu não venho falar o que querem ouvir, eu que não sei lá. Não é sobre isso, estamos a dizer mesmo sobre ética na comunicação e... Então aí, ao invés de ninguém acertou, podia dizer, infelizmente não foi dessa, né? Ou infelizmente vocês não estão comigo, ou infelizmente trouxe uma... Feliz ou infelizmente tenho uma opinião diferente. Aí fica suave. Então foste muito dura quando disseste, infelizmente ninguém acertou. Este é outro ponto. O outro... Entendo que, e os estudos, isso está aí, está nos livros, Reinaldo e a sua esposa Polito falam sobre isso, Carlos Prates fala sobre isso e tantos outros. Quem fala rápido, pensa rápido, ok? A velocidade da nossa fala, ela é propositadamente ligada à velocidade do nosso pensamento. Isto é claro como água, quem fala lento, pensa lento mesmo. A Surídia fala rápido, se fala rápido é porque pensa rápido, se pensa rápido é porque lê. Entretanto, apesar de termos essa particularidade, é importante que em alguns momentos da nossa comunicação a gente não seja monótonos, num único tom. Okay? Monótono, no único tom, não precisamos ser monótonos. Para não ser monótono, precisamos enfatizar os aspectos mais importantes da nossa comunicação. Ou seja, como você fala rápido, procura repetir algumas palavras de maior impacto. Quando você quer exprimir negação, olha, não façam isso, não façam isso. Você repetiu para dar ênfase. Primeiro você falou rápido, não façam isso porque é perigoso. Não façamos isso porque é perigoso. No primeiro momento você fala rápido, depois volta a repetir o que você falou nas calmas para dar ênfase. Não é repetir todo o discurso, é dizer, no discurso tem aspectos mais importantes.
independentemente de que a gente fale rápido, os aspectos mais importantes devem ser destacados. Então, acompanhar a velocidade do teu pensamento pronto, né? Mas então vai fazer esse exercício. Por que razão não usou o microfone se tem uma voz fraca? Vamos entender que o microfone, este tipo, né, microfone de formato tradicional, lhe retiraria alguma liberdade. Okay? Entendo nesse aspecto. Então, noutros contextos de palestras, enfim, tem aí este microfone, mas tem outros, né? Um microfone que não seja de fio, qualquer coisa assim que é para te ajudar, ok? Porque a tua voz é fraca, não é muito potente assim, se fosse um auditório, e mesmo aqui há quem tenha tido dificuldade para te ouvir. Ok, professor, quando não tiver microfone e a minha voz é fraca, do ponto de vista da proxemia, okay, postura em palco, avança e recua. Está tudo bem, temos isso. Se calhar deve ser por isso. Isso normalmente acaba de ser um obstáculo, mas penso que tem essa liberdade, né? Vai avançando, principalmente quando você notar que o facto da tua voz ser fraca está a alimentar. Você vê pessoas a conversar, encosta, as pessoas estão a conversar. Vê pessoas no telemóvel, encosta, as pessoas estão no telemóvel. Vê pessoas a dormir, encosta, as pessoas estão a dormir. Então você vai para frente, vem para trás, encosta. Isso é para permitir que a tua voz cubra a sala, fica mais próximo do auditório, ou mais próxima, perdão, do auditório. Essa é a recomendação. A organização não tem microfone, enfim, você sabe que a tua voz, então vai aproximando, avança, recua. O barulho está aí ou estão distraídos aí, vou avançar um pouco, se calhar não estão a perceber. Essa é a outra estratégia, ok? Então, porque infelizmente a voz não foi tão potente quanto teria sido se fizesse isso. Ou usar o microfone, ou então essa estratégia que acabo agora de partilhar consigo. Outra estratégia, outra recomendação, vai treinar um pouquinho a ansiedade. Está tudo bem que falei, a velocidade da fala ela é proporcional à velocidade do seu pensamento, mas também a velocidade da ansiedade. Você é daquelas que, quando está sentada, diz assim, meu Deus, para chegar já a minha vez, para chegar já a minha vez, para chegar a minha vez. Pode ser que eu esteja errado também, mas ansiedade, como? Controlar, fazer alguns exercícios de respiração, ficar o mais calma possível, controlar as mãos, porque, pese embora já está a começar a ultrapassar isso, se calhar no passado foi muito mais grave, mas tem em algum momento treino, ok? E eu vi que as tremoras são naturais. Que são naturais. Como é que eu posso dizer isso? São naturais? Não são naturais, porque quando ir sentar, penso que não vai tremer, né? Então, é mesmo só. Agora, quando vai utilizar um guião, se tiver sempre essa dificuldade, o papel, em vez de ser em A4, vai utilizar em. Pronto, papel normal não, a recomendação é cartolina, porque a cartolina, por mais que você faça algum gesto, dificilmente ela é notória. Aquela hora que pegou o seu guião, eu consegui perceber, porque aquele papel é muito frágil. Se fosse a cartolina, eu pelo menos utilizo muito a cartolina, é para desfalsar esse lado. Então é mais uma recomendação. E quando foi fazendo a mão também, em alguns momentos eu notei, agora diz que é natural, oxalá que seja, se não for, fica aqui estas dicas. Aquilo é muito simples, procurar manter-se o mais calma possível. Agora, quando esteve a falar com o professor Arcanjo, gesticulou melhor. Não estou a dizer que quando apresentou os gestos não se sentiram, mas os gestos durante a sua apresentação, alguns foram involuntários. Agora, com o professor Arcanjo, foram mesmo voluntários. Você falava de uma coisa, o que você falava tinha exatamente relação com o gesto que você fazia. Essa é a recomendação em geral. Tudo aquilo que a gente fala deve estar relacionado à nossa mensagem. Tudo aquilo que a gente fala deve ter relação com a nossa mensagem. O gesto que a gente faz deve estar relacionado à nossa mensagem. A gente não vai falar de uma coisa e fazer um outro gesto.
Então eu senti isso em algum momento, mas isso é muito simples. No espelho, treinar a sua apresentação, ver o gesto, faz um vídeo, depois ver se está devidamente adequado. Fica aqui esta recomendação. De resto, está de parabéns. Aquela discussão entre sem saúde é possível viver ou não, é aquilo que eu disse, eu não gosto muito de me colocar no lugar dos outros, mas uma coisa é viver, outra coisa é existir. Sem liberdade, talvez existamos, mas viver é preciso liberdade. Viver é uma coisa, existir é outra. Né? Se calhar é só falar, não vive mesmo. Existe. Como é que você vai viver sem liberdade? Você não vive, você não é um ser vivente, você é um ser existente. Pronto. E matavas como é que se diz? Pronto, mas fico por aí. Obrigado. A primeira nota que eu gostaria de fazer era quando estava na sequência a falar e disse que seria possível que alguns, a expressão foi que alguns pensem que são, não é? Que os direitos humanos fossem de alguma natureza que não é aquela que estava a propor durante a sua apresentação. Quando usa a expressão alguns pensem que são, na verdade o pensem está bem enquadrado, mas o são, a flexão do verbo tinha de cair para o conjuntivo. Quando eu digo que é possível que alguns pensem, eu estou a me referir a uma posição como comunicador de incerteza. Não sei quem são essas pessoas. Uma coisa é eu saber que esses são os que pensam desse jeito, outra coisa é eu supor. Quando a gente supõe algo, tem dúvida, tem o desejo, tem uma pretensão, o verbo deve ser flexionado no modo conjuntivo. Conseguiu com o verbo pensar, mas não conseguiu com o verbo ser. Então, seria que alguns pensem que sejam, em vez de que são. É um erro leve. Depois também, é a mesma natureza do erro, né? Quando disse que pressupõe que existem, não é? A mesma coisa que seria pressupõe que existam. Era só a questão do conjuntivo e você já estaria bem resolvida. Quando tentou justificar sobre a questão de viver sem liberdade, falou, por exemplo, dos que ficam presos. Claro, dá para ficar preso em muitas situações, mas pensamos que estivesse a se referir mesmo a centros prisionais. Sim. Isso. Na sequência em que tenta a sequência da sua argumentação, peço já perdão pela redundância, também cometeu uma redundância quando tentou dizer que isso era nunca ter a liberdade. Na verdade, já estavas a sair de uma circunstância que estavas a falar sobre ter liberdade. E você disse, não, nunca ter liberdade, talvez tivesse nascido já assim. Então, em vez de dizer, ou usar a mesma palavra, liberdade, podia dizer nunca ter a oportunidade de fazer algo que ia pressupor que aquele algo ia implicar ter liberdade, em vez de repetir a mesma palavra. Depois temos um erro de concordância em número. As palestras de sensibilização nesse sentido, podia dizer são nesse sentido, não seria erro pelo facto de termos aliás, também usou a expressão neste. Na verdade, qual é a diferença que nós temos entre esse, e depois entre neste e nesse? Nós devemos usar nesse quando queremos recuperar algo, ou seja, já falamos de algo e queremos dar o sentido de recuperar esse algo. Então, a gente usa nesse. Agora, quando ainda não anunciamos nada e queremos a seguir apresentar este algo que gostaríamos de que fosse apresentado, então usamos este. E a lógica é a mesma no nesse e neste. Como já tinha anunciado a coisa, seria a colocação em nesse. Está claro? Sim. Depois, uma sugestão, não é necessariamente um erro. Eu entendo essa confusão porque atualmente nós temos pouca literatura feita em Angola e muitas das vezes também quem escreve livro escreve de acordo com o novo acordo ortográfico e de acordo com tendências da própria língua. E uma tendência na língua portuguesa que não é muito natural, se considerarmos o fato de que nosso português, nossa base legal, vou dizer entre aspas, é de 1945,
é a expressão conscientizar. Conscientizar não é algo natural para quem fala um português cujo diploma é de 1945, que é o português de Angola. É o único português que está baseado no diploma de 1945. Os outros já falam português baseado no diploma de 1992, mas que entrou em vigor com esse novo acordo ortográfico e com as novas tendências da língua, não é? De consciente, conscientizar. Isso vem muito também pela linhagem do Brasil, mas na nossa língua, assim, ainda é mesmo consciencializar. Em vez de tomar por referência o consciente, tomamos a própria consciência. Consciência. Esse é que é o natural, não está errada. Era só uma sugestão para que fosse mais adequada para o português de Angola. Obrigado.